Boa tarde. Segunda-feira, 22 de setembro. Hoje à noite tem início a primavera. Outro destaque desta edição do Unesp Notícias é o fim da greve nas universidades públicas. Termina a greve das universidades estaduais. Na Unesp em Bauru, professores, funcionários e alunos retomam as atividades nesta segunda-feira. E veja também. Prefeitura reconstrói mata ciliar em torno do córrego Água do Sobrado. O anúncio da primavera veio ao som de MPB no Jardim Botânico e com a expectativa de mais chuvas para a cidade. Hoje foi dia de professores e funcionários da Unesp retomarem as atividades, depois da greve mais longa da história do campus aqui em Bauru. Foram quase 4 meses de paralisação. As faixas ainda não haviam sido retiradas, mas o movimento começou cedo no campus de Bauru. Depois de 120 dias de greve, professores e funcionários aceitaram um reajuste de 5,2% e retomaram as atividades nesta segunda-feira. A biblioteca voltou ao horário normal de funcionamento, das 8 da manhã às 11 horas da noite. Funcionários retiraram os cartazes de protestos. O prazo para a devolução será estendido até o dia 26 de setembro para alunos de outras cidades terem tempo de entregar os livros. Nós temos a questão da jardinagem do campus, procedimentos para atendimento dos alunos, questão de estágios, partes burocráticas. Então nós estamos assim, com as sessões retomando, o seu primeiro dia de retorno da greve, para começar esses acertos dentro do campus e que tudo volte à normalidade. Ainda hoje, as diretorias das 3 faculdades devem se reunir com as comissões de ensino e com um comando de greve para definir como fica o calendário letivo. Para a maior parte dos cursos, ainda faltam 5 semanas para terminar o primeiro semestre. Nós queremos manter a mesma lógica do que estava antes da greve. Então, manter uma reposição com qualidade, mantendo os dias letivos previstos, e que vai ter que ter uma parte intermediária para a retomada das atividades. Então, a gente vai prolongar o semestre, obviamente tentando acelerar os procedimentos de matrícula, de rematrícula para iniciar o segundo, mas nós temos que manter a qualidade e a lógica da universidade. Como a greve foi longa, os professores defendem que parte do conteúdo tem que ser retomado para não haver prejuízos para os estudantes. É evidentemente que nós temos que fazer uma espécie de recapitulação para a gente retomar, dar um aquecimento e chegar no ponto que estava e para aí dar uma continuidade com qualidade. Então a gente vai fazer isso, nós vamos trabalhar com qualidade e, na verdade, esse movimento todo é visando um trabalho da universidade com qualidade. Algumas turmas já tiveram aulas hoje de manhã. Preocupação dos alunos, que em pouco tempo vão encarar as provas do primeiro semestre. A gente estava num ritmo quase acabando o semestre e agora a gente está retomando a partir da metade com provas já marcadas. Então a gente vai ter que retomar com uma velocidade muito mais rápida em 1 e 2 semanas, o que a gente teria feito no final do semestre mesmo. A maior preocupação é retomar o primeiro semestre, porque como teve uma parada bem no meio dele, a gente ainda tem que retomar alguns trabalhos, algumas provas estavam marcadas. Então a gente espera que nessa semana tenha um período para a gente poder se organizar para nas próximas semanas conseguir finalizar esse semestre assim com qualidade também, para que as aulas sejam todas dadas inteiramente. E o calendário oficial aqui em Bauru começou a ser definido hoje. Na Faculdade de Engenharia, as aulas já foram retomadas e vão até o dia 20 de outubro. Já o segundo semestre letivo terá início em 10 de novembro e vai até o dia 11 de abril. Na Faculdade de Ciências, as aulas voltam nesta quarta-feira, mas ainda não foi definido o calendário para o próximo semestre. Na Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação, os alunos voltaram hoje para concluir o primeiro semestre, mas também ainda não há uma definição para o semestre seguinte. Já no campus da USP em Bauru, onde a greve também foi encerrada na última sexta-feira, as atividades e atendimentos médicos foram normalizados hoje. Já os alunos não tiveram alterações nas aulas. TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, e o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, ou Tribunais Regionais Eleitorais, eles são órgãos da Justiça responsáveis pela organização das eleições
pela normatização das eleições e pela administração do processo eleitoral. Os TREs localizados em cada estado da federação, cada estado tem um TRE, um Tribunal Regional Eleitoral. Esses órgãos são responsáveis para a apuração, normatização da legislação eleitoral e do processo eleitoral no âmbito regional. O Tribunal Superior Eleitoral tem uma atribuição e amplitude no território nacional como um todo e serve também como um órgão recursal relacionado a processos eleitorais, a processos judiciais eleitorais. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência fala da chegada da primavera. Além das flores, os bauruenses esperam agora por mais água. Você vai ver que a primavera é a estação que marca a transição entre o período de seca e o de chuvas. A estação mais colorida do ano começa hoje às 11h29 da noite. Mas, além das flores que a primavera traz, a esperança do bauruense é que com ela cheguem mais chuvas à região. Um motivo a mais para celebrar a chegada da nova estação. A primavera começou com trilha sonora. Formosa, sem largar o cangaço. A MPB marca a chegada da nova estação no Jardim Botânico. A manhã de domingo também rendeu boas fotos para a família. Fotografamos porque realmente tem algumas plantas diferentes, tem umas ideias diferentes para fazer paisagismo, então dá uma ótica boa para a gente fazer as coisas, né? Muita gente associa a primavera com a época das flores. Essa é uma imagem mais frequente para quem mora para cima da linha do Equador. A visão romântica que vem da primavera, uma visão poética também, é do momento de surgimento da vida novamente, de crescimento, de fertilidade, né? Pois os animais começam a se procriar novamente, as plantas começam a vegetar e florir, algumas espécies, obviamente. Aqui no hemisfério sul, as estações não são tão bem definidas. A primavera, na verdade, é um período de transição da estação seca para a temporada de chuvas. Nada mais apropriado, então, do que um céu cinzento para anunciar a nova estação. Chuva que chega na hora certa. A estiagem dos últimos meses tem castigado o Jardim Botânico. Até a grama sofreu com um tempo quente e seco. A gente tem um cuidado muito especial com a irrigação, né? Porque o grande problema das plantas nesse momento são as altas temperaturas e a baixa umidade relativa do ar. Então as plantas desidratam demais se você não tomar esse tipo de cuidado, né? E as pessoas em casa, nos seus jardins, também devem tomar esse cuidado. Cuidado extra que o Antônio também teve com as quase 2.000 orquídeas que cultiva em casa. Toda planta ela gosta de quê? De ambiente do que ela que mais próximo da natureza possível. Ou seja, uma umidade, um adubo, sabe, um sol na medida certa, sabe, tudo a orquídea ela requer isso daqui. As orquídeas também não seguem o calendário. As espécies têm épocas diferentes para dar flores. A orquídea mesmo é uma planta que ela dá o ano inteiro, mas cada espécie ela vai florescer no seu tempo, na sua época durante o ano. Então aquela que floresceu em janeiro, fevereiro, ela vai florescer o ano que vem em janeiro, fevereiro novamente. A vantagem é que durante o ano todo sempre tem algum vaso esbanjando beleza. De acordo com o IPMET, a primavera deste ano deve ficar bem dentro da tendência esperada para a estação. Mais dias com chuvas e com umidade do ar maior. E a chuva do fim de semana já ajudou bastante. Caíram 12,2 milímetros de água. Essa quantidade, mais o racionamento que o DAE implantou na cidade desde a última sexta-feira, já foram suficientes para subir o nível da Lagoa do Rio Batalha para 2,25 metros. Na última quinta-feira, a gente mostrou aqui que a lagoa estava com cerca de 1 metro de profundidade. O nível ideal são 2,60 metros. Mas, mesmo com esse aumento, o DAE decidiu no fim da tarde de hoje que vai manter o rodízio de água na cidade. Pela programação, amanhã a região central e a zona sul não serão atendidas pelo fornecimento de água. A semana começou sem chuvas em todo o estado de São Paulo. Uma massa de ar seco e frio mantém o tempo estável. Mas na tarde da quarta-feira, áreas de instabilidade se aproximam e provocam chuvas no litoral interior do estado.
Bauru segue essa tendência e só deve voltar a ter chuvas na próxima quinta-feira. Agora a umidade do ar é de 35%. Temos ventos de brisa a 19 km por hora. Hoje a temperatura caiu um pouco, ainda sob influência da passagem da última frente fria. A mínima foi de 14 e a máxima ficou em 26 graus. Amanhã os termômetros devem variar entre 14 e 30 graus. Agora a gente quer saber a sua opinião. O que você leva em conta na hora de escolher o seu candidato ao cargo de deputado? A experiência política, as propostas de governo, o alinhamento com o partido ou as coligações, a proximidade com a cidade onde você vive ou a personalidade do candidato? Você pode votar pelo nosso site ou pelo aplicativo de TV digital. Uma regra eleitoral a ser observada é que 15 dias antes da eleição, os candidatos e eleitores não podem ser presos. 15 dias antes. Por qual motivo? Para que possa fazer a sua campanha e não precise ser perseguido, o candidato ser perseguido, porque a gente sabe que no Brasil, principalmente nesses rincões aí afastados, pode haver uma perseguição. Importante dizer que são crimes que não pode ser preso por crimes já praticados, mas o flagrante delito, ele pode ser preso. Então, um candidato que estiver praticando um crime pode ser preso em flagrante delito. No próximo bloco, a gente conversa com o professor do curso de Biologia da Unesp, Osmar Cavassan. Ele vai falar sobre o que é preciso fazer para se preservar as fontes de água de Bauru. Participe da entrevista com perguntas e sugestões pela internet ou por telefone. Voltamos já já. Voltamos e com um recado para você que quer se qualificar para o mercado de trabalho. O Senac Bauru está com inscrições abertas para 5 cursos gratuitos, com turmas que se iniciam neste mês ainda. Os cursos são para auxiliar administrativo, auxiliar de escritório, cuidador de crianças, operador de computador e confeccionista de patchwork. Todos eles têm duração de 160 horas. As inscrições podem ser feitas pelo site do Senac. Outras informações pelo telefone 3321-3199. Guilherme Tavares para o Unesp Notícias. Hoje você já viu que começa a primavera e ontem foi comemorado o Dia da Árvore. E Bauru ganhou cerca de 6 mil novas mudas só nas margens do córrego Água do Sobrado. O plantio vai compensar a construção da barragem no córrego para a contenção da água da chuva. As novas plantas têm papel importante na sobrevivência do manancial. Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente prepara o canteiro que vai receber as árvores. Eles abrem as covas e colocam adubo. Cerca de 200 já foram plantadas e chegam a quase 2 metros de altura. No total, serão plantadas 6 mil mudas de árvores nativas, como sangra-d'água, aroeira e pimenteira, todas do Cerrado. A ideia é que as árvores fiquem a meio metro uma da outra, para formar uma barreira verde e evitar que lixo seja despejado. As plantas vão proteger as margens do córrego Água do Sobrado. Isso daqui é uma barreira de proteção para não assorear o rio, para não descer a terra do barranco aqui e proteger o rio. Ela vai reter mais o gás carbônico, né, emitido pelos veículos, vai atrair pássaros, né, porque tem algumas espécies que são frutíferas, e não só os pássaros, também como a microfauna que existe aqui nesse córrego. O trabalho é uma compensação ambiental por causa da construção desta barragem, que evita enchentes na região da Avenida Alfredo Maia, no centro de Bauru. O serviço deve ficar pronto no fim de novembro. As marginais do viaduto inacabado também receberam mudas. Foram plantadas como compensação ambiental, porque algumas árvores tiveram que ser derrubadas por causa da obra. E a gente fala mais sobre a importância da mata ciliar com o professor do curso de Biologia da Unesp aqui em Bauru, o Osmar Cavassan. Professor, muito obrigada por sua presença aqui no Unesp Notícias. É um prazer estar presente. Professor, a gente viu aí os benefícios trazidos pela reconstrução da mata ciliar, mas esse tipo de medida, ela começa a surtir efeito daqui a quantos anos, professor? Existem várias consequências desse plantio. Um é a proteção da margem, que é quase que imediata. É claro que com o desenvolvimento das árvores, do sistema radicular, essa proteção tende sempre a aumentar. Ele acelera também a recuperação dos ecossistemas ribeirinhos,
e as demais espécies, inclusive da fauna, que estão interagindo com essas plantas lá colocadas. Então, é um processo gradativo que inicia-se no momento do plantio e não tem fim, porque isso sempre vai crescendo, vai evoluindo, né? E, além disso, acelera os processos de proteção das nascentes e do nosso potencial hídrico, né, que nós temos nos rios, nas nascentes que estão associadas a esse leito de rio. Esse assunto é o assunto do momento, né, professor? É um assunto urgente. A gente tem passado por uma crise de abastecimento de água, que é no estado todo, e aqui em Bauru, o nível do rio Batalha, que fornece água para quase metade da cidade, chegou a níveis críticos na semana passada. Que medidas poderiam ter sido tomadas, professor, em relação à preservação desse rio, para que a gente não chegasse a esse ponto? Algumas medidas foram tomadas. O Fórum para a Batalha, por exemplo, em determinado momento, ele fez um plantio bastante intenso nas nascentes do Batalha, sem o qual as consequências seriam ainda piores do que já estão. Mas o trecho que vai, por exemplo, desde Agudos, onde nasce o rio Batalha, a Serra da Jacutinga em Agudos, e toda essa região que faz divisa entre Piratininga e Bauru, a mata ciliar foi quase toda já devastada. As áreas de pastagem, a presença do gado é frequente à margem do rio. Isso provoca, acelera o assoreamento, isso acelera o desaparecimento das fontes, das nascentes, das minas, associado também à degradação que ocorre no vale onde o rio flui. Então, a restauração dessas áreas, ela deverá ocorrer às margens dos rios, naquilo que nós chamamos de mata ciliar, mas também as regiões mais altas, né? Retendo a água que nós chamamos a montante, na porção mais alta, né, no solo, evitando que ela escoe, provoque aí uma erosão, remova esse material, deposite no rio, diminuindo a qualidade da água, provocando assoreamento e comprometendo todos os ecossistemas aquáticos. Na realidade, essa é uma das fontes de água principal, né, além do aquífero. A redução da disponibilidade de água ela tende a ser maior, infelizmente, e se não tivermos medidas rápidas de restauração das margens, das nascentes, proteção dos vales desses rios e associado a um programa rigoroso de educação ambiental, de uso racional dessa água, nós teremos, nos próximos anos talvez, sérios problemas com o abastecimento de água para a população humana. Rio é um recurso de água finito, professor? Bom, na realidade ele é finito, sim, porque você pode, reduzindo a água que verte nas nascentes, o volume menor, associado ao assoreamento dessa água, associado à poluição dessa água e à contaminação dessa água, cada vez nós temos menos águas potável, disponível. Quer dizer, da forma como vem sendo explorado hoje, pode-se pensar assim que esse rio pode acabar. Esse rio hoje tem bem menos água do que ele tinha no passado. E se as ações continuarem como estão, nós teremos menos água no futuro. Isso é um prognóstico sombrio até, mas eu acho que deve servir de alerta para que medidas sérias sejam tomadas visando a proteção dessas áreas. Professor, fala-se até em buscar alternativas para o fornecimento de água em Bauru, por causa, né, desse comprometimento do rio Batalha, e uma possibilidade seria o córrego Água Parada. Na sua visão, seria transferir o problema de lugar, professor, ou uma possibilidade de ser considerada? Não. Nós temos basicamente 3 possíveis fontes de água a partir de rio. O primeiro que serviu Bauru foi a Vargem Limpa, que nasce dentro do campus da Unesp, atravessa parte do Jardim Botânico, é um volume menor, mas é uma água de boa qualidade ainda. Por isso foi criado um APA Vargem Limpa. O rio Batalha atualmente é o que tem o maior volume disponível ainda, e por isso foi criado o APA Rio Batalha. E a água parada também é uma outra fonte, mais distantes, necessário um investimento que custa muito dinheiro, você tem que buscar essa água lá, manter a qualidade do rio, cuidar dessa água, tratar essa água para distribuir a água. Tudo isso é um investimento relativamente grande. Então esse processo de manter nossas possíveis fontes de água é extremamente necessário.
reverter o processo de criação das APAs desse ambiente é uma coisa totalmente irracional e inconsequente. E essa discussão, inclusive que o professor já tocou nesse ponto, foi levantada na última sessão da Câmara. Alguns vereadores defenderam abertamente a flexibilização, atenuar as leis de proteção, de áreas de proteção ambiental aqui do município, justamente para permitir que empresas se desenvolvam, né, com mais facilidade, que avancem em certas áreas. Na sua visão, isso seria um equívoco, professor? Lamentável quando você pensa em desenvolvimento a qualquer preço. Nós temos pessoas que pensam, nós temos pensadores, pesquisadores, cientistas, tecnólogos, e cabe a eles exercitar a capacidade de desenvolvimento tecnológico, sim, que nós precisamos das indústrias, não há dúvida, mas sem prejuízo da qualidade ambiental. De que adianta grandes indústrias, uma produção imensa, se nós não temos qualidade de água para manter uma saúde? A água, hoje, ela é muito barata. Hoje nós varremos, nós não, algumas pessoas fazem isso, né? A calçada, empurra folhinha seca com água mineral, que é a água do aquífero Guarani. Hoje nós damos descarga em sanitários. Existem poucos programas de reaproveitamento e de reuso de água. Isso é uma coisa ainda muito, parece fantasiosa, parece uma coisa meio utópica, mas será extremamente necessário. Talvez essas ações serão mais intensas no momento que a água ficar muito cara. Então, mesmo que ela ficar cara, pesar no bolso, aí as pessoas vão pensar de uma maneira mais cuidadosa no uso que hoje nós fazemos da água, de maneira descuidada. Tá certo, professor. Muito obrigada por enriquecer essa discussão. Disponha. É um prazer. É isso por hoje. A gente volta a se encontrar amanhã às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau!